Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Geomancer. Eu sou o professor Matheus, professor de Geografia, certo? Vocês vêm percebendo que essa semana eu venho lançando vídeos todos os dias e essa é a ideia do canal. Todos os dias trazer informações novas, relevantes, enquanto vocês curtem de fundo uma gameplay sana. Nesse caso, nós estamos com a gameplay do jogo Hades, também disponível para venda na Steam. Eu comprei ele recentemente, eu joguei, já gravei, então vocês vão ver que eu vou ter muitas dificuldades. Sem mais enrolações, nós vamos falar agora sobre os tigres asiáticos. Este que é um assunto muito importante. Ele vai aparecer em Enem, ele aparece em concursos públicos, ele aparece em diversos vestibulares. Então, os tigres asiáticos referem-se a 4 economias da Ásia Oriental que experimentaram um rápido crescimento industrial e econômico a partir dos anos 60, tá? E nosso objetivo é compreender essa ascensão econômica que esses países asiáticos do grupo tiveram. Tá? Primeiramente, vamos definir quem são os tigres asiáticos. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Localizados no leste da Ásia, esses países compartilhavam uma trajetória de rápido crescimento econômico a partir da segunda metade do século XX, tá? Então ali na década de 60. A situação do pós-Segunda Guerra Mundial foi importante para esses países. A Coreia do Sul, por exemplo, estava devastada por conta da guerra com a Coreia do Norte. Taiwan enfrentava tensões políticas com a China e Hong Kong e Singapura eram pequenas colônias britânicas com economias totalmente focadas em serviços portuários. Apesar das circunstâncias difíceis, esses países começaram a implementar reformas econômicas agressivas e investir em educação e infraestrutura. Anota aí, é importante entender que os tigres asiáticos conseguiram essa expansão toda porque eles investiram nesses dois tópicos, educação e infraestrutura. Desde a educação básica, lá de ensinar as crianças a ler e escrever, até a educação técnica e a formação superior. E claro, infraestrutura, certo? Então a construção de portos, de indústrias, de rodovias, de aeroportos, ou seja, todas as bases para um crescimento que seria futuro. Então agora vamos entender as políticas econômicas e as estratégias de desenvolvimento, certo? Então, de reforma agrária e industrialização. Na Coreia do Sul e Taiwan, a reforma agrária foi crucial para liberar o capital e mão de obra para a industrialização. Esses países também investiram pesadamente em indústrias leves, como indústrias de têxtil e manufatura. Tudo isso focado para exportação, que foi uma estratégia chave, tá? Em vez de focar no mercado interno, ou seja, nos consumidores dentro do país, eles incentivavam muito a exportação, tornando grandes fornecedores de produtos eletrônicos, têxteis e outros bens para o mercado global. Como eu falei, o investimento massivo em educação e tecnologia, isso fez com que os países aumentassem rapidamente as suas taxas de alfabetização e mão de obra qualificada, tá? Então, parecido aconteceu com o Brasil, parecido da seguinte forma, né? Na década de 40 acontece o início da industrialização e crescimento urbano do Brasil e a gente vai ter falta de mão de obra qualificada. Lá não, eles vão investir em indústria e vão criar mãos de obra qualificadas. A gente vai ter um impacto social e cultural, tá? Então a rápida industrialização trouxe mudanças significativas na sociedade. Houve migração em massa das áreas rurais para as cidades, o que levou a um crescimento urbano acelerado e por muitas vezes descontrolado. As famílias passaram a ter menos filhos e a educação tornou-se o foco principal, mudando a estrutura social e cultural. Vocês vão ver que eu vou repetir muito isso, educação e infraestrutura, porque eu preciso que isso entre na cabeça de vocês. Foi isso que levou os tigres asiáticos a ganhar esse nome, a serem potências importantes na região em que eles se encontram, certo? Então, como eu acabei de falar, houve um crescimento exagerado, um crescimento acelerado dos meios urbanos.
Isso vai fazer com que aumente o índice de criminalidade, com que aumente o índice de pobreza. Ah, mas o senhor não acabou de falar que é incrível lá que eles se industrializaram? É, assim como São Paulo é bem industrializada. Tá? Isso não impede a cidade de ter um alto índice de criminalidade. Tá? Assim como o Rio de Janeiro possui indústrias, assim como muitas outras cidades no mundo inteiro são industrializadas, mas o crescimento massivo, sem políticas de apoio, fez com que a gente tivesse um aumento gigantesco, tá, de problemas sociais na região do leste asiático, certo? Teve então uma ampla participação do Estado, uma grande participação do Estado, tá, que ajudou a direcionar os recursos, ajudou a dar um caminho para esses recursos, tá, promovendo o desenvolvimento econômico, certo? Então, pessoal, esse é um assunto que cai muito, esse é um assunto que ele é muito cobrado, certo? Eu tive que fazer um belo de um roteiro direcionado para ir exatamente ao ponto que precisa. Eu percebi que há muitos canais no YouTube que fazem muita enrolação em cima desse assunto, certo? Então, se puderem me ajudar dando um joinha, se inscrevendo no canal, me dando apoio, porque eu quero fazer esse canal crescer e eu tenho o sonho de um dia torná-lo um dos canais mais importantes da geografia no Brasil, certo? E eu preciso do apoio de vocês para isso. Então, se inscreva no canal, curte o vídeo e segue para absorver cada dia mais novos conteúdos. E pessoal, obviamente, uma coisa que vocês precisam entender, e aqui eu vi pouquíssimos canais, eu vi pouquíssimos textos falando sobre isso, tá? Entendam uma coisa que geografia gosta muito, principalmente para Enem e vestibular. O homem mexeu no meio ambiente, isso traz consequências, isso traz problemas. Como eu havia falado para vocês, os tigres asiáticos viram um crescimento impressionante no PIB. Tá? Em poucas décadas passaram de economias agrárias para centros de alta tecnologia. Entretanto, esse crescimento rápido não veio sem custos. Então teve poluição do ar e da água, falta de água em diversos locais, esgoto a céu aberto, falta de tratamento de lixo. Tá? Alguns países já se adequaram, outros não. Algumas regiões, por exemplo, de alguns países ali da Coreia, Taiwan, já resolveram esse problema, outros não. Só que foi impactos que foram acontecendo devido ao avanço da industrialização. E isso o Enem gosta muito de cobrar de vocês. E aqui, para facilitar, eu listei alguns muito importantes. Tá? Poluição do ar é de cara o primeiro. A rápida industrialização levou a um aumento substancial na queima de combustíveis fósseis para energia, né? Então, para gerar energia para as indústrias, e para transportar os produtos fabricados, resultando em altas emissões de poluentes, como o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio e outras partículas. Tá? Como consequência, a poluição do ar ainda hoje causa sérios problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias, cardiovasculares e aumento na mortalidade prematura. Um outro tópico que nós podemos entrar aqui, de consequência, poluição da água. A expansão industrial e urbana resultou no despejo de resíduos industriais domésticos e agrícolas nos corpos de água, tá? Nos rios, nos leitos de rio, nas bacias. Isso inclui produtos químicos tóxicos, metais pesados e o esgoto não tratado. Como consequência, a poluição da água afetou gravemente os ecossistemas aquáticos, contaminando fontes de água potável e prejudicando a vida marinha. Também resultou em problemas de saúde para a população que dependem dessas fontes de água. Então, em muitos lugares a água se tornou inviável. E, para a água encanada, preço para se tratar a água ficou mais caro. Tá? Isso acontece com a nossa sociedade hoje. Conforme nós usamos a água, nós a poluímos. E cada ano que passa fica mais caro tratar a água. Tivemos desmatamento e perda de biodiversidade. Então, o desenvolvimento urbano, juntamente com a expansão da agricultura, foi o que aconteceu lá, levou ao desmatamento e destruição de habitats naturais. Consequência, perda de biodiversidade e fragmentação de habitats naturais. Resultaram na diminuição das populações de várias espécies de plantas e animais. Degradação do solo. Tá? Tivemos perda de solo, porque agora
Vou ter mais pavimentação, vou ter mais indústria, terei também um pouco de avanço em agricultura. Teremos impactos das mudanças climáticas, devido à grande emissão agora de gás de efeito estufa, que é lançado na atmosfera. Tá? Então, sim, os tigres asiáticos também contribuíram muito para isso. São os maiores culpados? Não, não são. Mas eles também fazem parte. Às vezes, durante o roteiro, eu posso fazer rodeios, assim, ir e voltar, tá? Mas aqui, à medida, conforme eu vou falando para vocês, pontos importantes vão se juntando aqui. À medida que eu vou falando para vocês, pontos importantes vão se juntando aqui e ali, tá? Normalmente. E o que venho falar para vocês é o seguinte. Os tigres asiáticos, o que é importante destacar, então já vou anotando, surgem após a Guerra Fria, certo? Teve a Guerra das Coreias, teve aquele impacto todo. Eles tiveram um amplo apoio dos Estados Unidos, tá? Teve apoio também do Japão com tecnologia, para que eles viessem a crescer e que o capital começasse a girar. Só que, claro, isso traz desafios. Então, aumenta a desigualdade social, intensa pressão sobre os recursos naturais, tiveram que desenvolver políticas novas de desenvolvimento de proteção ao meio ambiente, tiveram que adotar medidas de conservação e medidas de proteção, certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, tá? Esse assunto dos tigres asiáticos, ele é um assunto que vai aparecer bastante, ele é um assunto fácil de se entender, por assim dizer, tá? É necessário entender que ele vem de uma necessidade de crescimento econômico de uma região e o incentivo dos Estados Unidos para que essa região não só venha a crescer, mas que o capitalismo avance, certo? Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários, comentem o que vocês acharam interessante, o que vocês acham que podemos abordar nas próximas aulas. Então é isso, tenham todos uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, seja lá o que você estiver fazendo, e até a próxima.